Essa segunda parte, nós vamos fazê-lo através de perguntas. Dependendo das perguntas, a gente já vai abordando a temática pendente. Nós temos até 11 horas, ainda temos aí um tempo bom, 1h10 para explorar esses conteúdos. As perguntas fáceis ele vai fazer, as difíceis ele deixa para o pessoal da prata da casa. Conceição, Geraldo, esse pessoal aí. Oi. Tá tendo uma briga aqui. Começando a primeira pergunta. Um casal homossexual de lésbicas em um relacionamento de equilíbrio e progresso moral e familiar está em desarmonia com as leis divinas? Essa é uma questão que merece uma abordagem ampla. Ela, efetivamente, é tema de um seminário, posto que ela tem muitas reentranças. E colocar todos os conteúdos nos seus devidos lugares é sempre desafiador, especialmente quando é pergunta e resposta, porque o tempo é escasso. Mas eu vou me permitir me alongar um pouco nessa resposta para poder tentar fazer uma abrangência o máximo possível, de modo a poder compreender e a apreender e a atender o maior número de questões nessa temática. A proposição da homossexualidade, que a princípio era configurada como homossexualismo, depois ficou na vertente da homossexualidade, traduz efetivamente uma questão multimilenária e que embute causas, motivações, também as mais variadas possíveis. Quando se observa na Grécia Antiga, as relações homoafetivas faziam parte da iniciação dos homens com seus mestres. Vamos perceber os grandes luminares da Grécia, da filosofia grega, vivendo a homossexualidade com muita naturalidade, porque fazia parte de uma cultura helênica. Nós vamos perceber que há motivações culturais ainda em diversos outros ambientes que inclinam para o início da atividade homoafetiva, levando a sexualidade na vertente da pederastia e do lesbianismo, quando faz-se reclusão de homens e mulheres, seja daqueles que são os adolescentes no Estado, seja nas penitenciárias, quando não se abre espaço para as visitas íntimas, seja, às vezes, nos seminários, seminaristas, que estão envolvidos, às vezes, muito jovens, e ali há, muitas vezes, uma iniciação sexual e que depois perdura a partir de um ambiente social limitador e que inclina para práticas de natureza homoafetiva e homossexual. De outras vezes, vamos encontrar motivações psicológicas. Uma criança, quando ela é violada sexualmente, ela pode fazer um trauma e, a partir daí, ela passa a rejeitar o sexo oposto em função de que a figura que a violentou sexualmente era uma figura significativa. Por exemplo, uma menina violada pelo pai ou um menino violado pela mãe, às vezes é tão traumático, é tão desafiador, que a pessoa cresce e faz uma rejeição pelo sexo oposto, porque qualquer experiência heterossexual estabelece a evocação de um trauma que às vezes a pessoa nem lembra,
às vezes lembra. Então ela cresce e cria uma heterofobia. Ela tem fobia de relacionamentos heterossexuais e se inclina para as experiências homoafetivas. Às vezes os traumas estão em outras existências. Na minha prática profissional, eu tenho atuado um pouco nessa área ao longo do tempo e tenho descoberto muitas ocorrências que são, pelo menos, no mínimo, curiosas. Eu vou citar algumas para ilustrar o que eu estou dizendo. O trauma que pode estar nesta vida pode estar numa outra vida. Eu conheci, certa feita, um cidadão que tinha uma relação homoafetiva estável, de boa qualidade. Mas ele fora trabalhar uma questão com um irmão com o qual ele tinha uma dificuldade de relacionamento. E essa dificuldade de relacionamento se alongou por toda uma vida. E ele trazia uma dor torácica. É muito difícil você ter uma dor no tórax, na região dorsal. Você tem ou dor de coluna na cervical, ou dor de coluna na região lombar, pela questão da anatomia. As vértebras, elas fazem como que, mecanicamente, um processo de equilibramento da coluna dorsal, o que não acontece com a cervical, que é apoiada só por músculos, sustentando a cabeça que pesa, ou a coluna lombar, que sustenta quase que todo o tronco, sem ter nenhum outro apoio, senão a musculatura. Quando você vê uma caveira, você vê bem essas duas colunas, a cervical e a lombar, expostas. Esse indivíduo tinha uma dor dorsal, uma dor que o incomodava muito. E ele me procurou para fazermos uma intervenção psicoterapêutica, considerando que ele tinha ido à exaustão já e não tinha logrado obter êxito, alívio. E quando nós fomos trabalhar, ele mergulhou numa experiência heterossexual, na qual ele traía o irmão dele com a esposa, no Egito. E quando ele foi descoberto pelo irmão, aconteceu uma frustração. O irmão agressivamente desejou matá-lo e convocou os servos para jogá-lo. Mas antes que o irmão pudesse concretizar isso, ele, por culpa, em função do amor que ele tinha pelo irmão, ele mesmo se projetou da edificação muito alta, caiu e bateu as costas, justo na região aonde dorsal, aonde ele sentia dor. Essa dor fora motivada pela culpabilidade. Ele não se perdoava ter traído o irmão. A mulher pouco importava. Não era uma relação significativa com a mulher, mas ter traído o irmão foi para ele uma dor incomparável. Então, nessa existência, ele não fora trabalhar a homoafetividade. Ele não trazia aquilo que a gente chama de homossexualidade egodistônica, ou seja, a pessoa tem uma homossexualidade e não aceita isso e procura ajuda. Tem muitas pessoas que fazem isso. Ele não procurou isso, ele estava, do ponto de vista da sua homoafetividade, estabilizado na sua relação. Esse elemento veio junto com o trabalho de uma dor fantasma, uma dor no tórax, cuja motivação envolvia a afetividade e envolvia a sexualidade. E ele, então, nesse dia, pôde entrever pelo que ele tinha uma encrenca com o irmão, o porquê ele nunca se dera bem com o irmão, e o pelo que ele tinha medo das mulheres. Ele não se relacionava com as mulheres porque ele tinha pavor das mulheres, porque as mulheres evocavam nele a traição que ele tivera do irmão, ele traiu o irmão. Então, era uma dor, até então, não superada, até porque nessa vida, esse irmão reencarnou como irmão dele, na mesma família, e eles tinham uma encrenca até aquele momento, quando ele fez esse trabalho.
depois do que ele pôde restaurar essa relação com o irmão, indo à cidade onde o irmão mora, ele vive no outro país, e pôde então refazer a sua vida afetiva com o irmão, estabelecendo um movimento de aproximação e eliminação de uma culpabilidade interna. Mas veio de quebra uma heterofobia, aquilo que eu estava chamando de heterofobia, cuja causa não estava nesta vida, estava numa outra vida. Outra feita, eu atendi uma jovem, muito feminil, muito graciosa, e que tinha relacionamento homoafetivo, e que trazia uma insatisfação por essa escolha. E ela me buscou para que ela pudesse resolver essa questão. Porque é muito curioso, tem gente que vive uma homoafetividade e vai procurar trabalhar psicoterapeuticamente para resolver a homoafetividade aceitando-a. Outros vão trabalhar para poder trabalhar a reversão. Outros são heterossexuais que vão fazer terapia para poder aceitar a sua homossexualidade. Tem de tudo, vocês não podem imaginar o que é um ambiente psicoterapêutico. Essa jovem trazia uma insatisfação. E quando se lhe mergulhou na experiência profunda, ela avançou para uma experiência na França, numa cidade pequena, na qual ela tinha como confidente e melhor amigo o pároco da cidade. E ela estava uma noite conversando com o pároco, e o pároco, sentindo-se atraído por ela, e ela não desconfiava disso, a violentou sexualmente. Foi uma dupla traição. Primeiro, porque ele representava Deus, e segundo, porque ele era amigo dela. Ela voltou para casa, mas não conseguiu fazer o enfrentamento do esposo. Ela não tinha filhos. E como não conseguisse fazer o enfrentamento do esposo, chocada pela dor afetiva, ela optou pelo suicídio e se matou. E ao se matar, ela viveu a decomposição cadavérica, o que foi um horror, que é o que ela sentia hoje quando de uma aproximação pelo sexo, pela heterossexualidade, pelo homem. Todo homem que se lhe aproximava e ela se sentia atraída, quando ela começava a fazer uma aproximação, ela sentia um pavor, um terror que ela não sabia explicar. Mais tarde ela pôde fazer o link, era a decomposição cadavérica decorrente do suicídio. Ela desencarnou, portanto, nessas condições. Essa jovem, mais tarde, frequentando o centro espírita, me deu o ensejo de viver uma experiência muito interessante, porque o esposo se comunicou, o ex-esposo da região francesa, alcoolizado, trazendo traços de alcoolismo. Era uma entidade que se vinculara a essa circunstância, porque depois que ela se suicidou, começou um zum na cidadela, na cidadezinha, de que ela estava tendo um caso com um padre, por isso ela se suicidou. E não era verdade. E ele ficou muito decepcionado com ela, porque ela se matou porque o traíra. E ele insistentemente a buscava para saber pelo que ela traiu, por que ela traiu. E eu tive a oportunidade de esclarecer esse espírito acerca desse drama. Podia explicar para ele que ela não o traiu, que ela foi violada pelo sacerdote, de que ela o amava, mas ela não deu conta de fazer o enfrentamento e a manutenção da relação em função de que o trauma fora muito forte, porque o sacerdote representava a Deus e era um amigo, ela jamais supunha que pudesse ser violada. E esse espírito, então, na nossa reunião mediúnica, foi acolhido de uma forma muito satisfatória. Aceitou, porque já estava conectado a ela, aceitou ser recolhido. Quando ela se suicidou, ele caiu no alcoolismo e morreu como um mendigo, porque se destruiu através do alcoolismo. E ele se apresentava agora trazendo os traços do alcoolismo. Quando a gente vive uma experiência muito devastadora, às vezes se a gente não supera, a gente reencarna com a expectativa de superar. Mas dependendo da circunstância, quando a gente desencarna, a gente volta para aquele ponto traumático e fica vivendo aquele conteúdo do passado, abrindo mão de continuar o seu progresso. Foi o que aconteceu também com esse espírito. E um dia, essa jovem
estava chegando, deu-se em conta, chegando em casa, ela perdeu a consciência. Ela estava apresentando o afloramento de uma mediunidade. E quando ela acordou, ela estava num bar de baixa classe, um bar e uma casa de shows, de striptease, aonde era espaço para os encontros da prostituição. Ela deu-se por conta, ela estava numa mesa falando francês, com um francês que estava em Belém do Pará, de passagem, e ela estava tomando cerveja com um francês, falando em francês, e ela não fala francês. Ela se assustou, levantou-se, o francês, naturalmente, o gringo não entendeu o que estava acontecendo, ela saiu andando, pegou um táxi, mas ela estava vestida tão eroticamente que até o motorista do táxi se insinuou. Quando ela chegou em casa, que ela entrou em casa, estava sob a penteadeira todo o seu arsenal de material de maquiagem posta. Quando ela se olhou no espelho, quase que ela não se reconhece. Ela tinha se maquiado de uma forma muito grosseira. Ela estava de um tal modo, de um jeito que ela jamais poderia conceber que pudesse usar uma maquiagem tão pesada, qual aquela em que ela usou. E ela entendeu, porque usara, além da maquiagem, um vestido, e ela estava um pouco acima do peso, e o vestido quase que não dava conta de conter o seu próprio corpo. Ela, com os seios muito exuberantes, ficavam quase que expostos diante de um vestido que não continha as suas mamas. E ela, vendo-se no espelho, ela disse: Alberto, eu estava como uma prostituta real. Efetivamente, era uma prostituta. Ato contínuo, no dia seguinte, eu tive a oportunidade de falar novamente com o ex-marido dela, que abriu a mão do atendimento e veio em socorro dela, dizendo-me que ela o rogara ajuda, que ela pedira ajuda, e que ele foi ao encontro dela, e que fez menção à prostituta, que tinha lhe tomado o corpo, e ele tentava ajudar, mas ele não conseguia, porque ele não tinha evolução espiritual. E ele estava muito angustiado, tenso. E eu disse: mas por que você não aceitou o atendimento? Não, eu aceitei, mas ela me evocou, me chamou, e eu vim para ajudá-la, mas eu não consegui ajudá-la. E quem ajudou? Eu não sei quem ajudou. Ele estava tão pobre, coitado, ruim, que ele não sabe que os amigos espirituais interviram e interromperam aquele transe. Elas fizeram um transe de, literalmente, incorporação, um quadro de possessão circunstancial, ou seja, o espírito assumiu o controle temporário do corpo, de uma subjugação, e fez o transe quando ela chegava em casa, em função da sua invigilância, e foi parar no Lapinha, que era essa casa de show, no qual ela se surpreendeu já na mesa da casa, conversando com o gringo. Eu estou dando esses elementos para mostrar como é a complexidade das relações que se multiplicam em diversas angulações, e a gente às vezes não se dá conta de que a sexualidade não é um momento, ela é uma somatória de circunstâncias que envolve espíritos, envolve a minha vida atual, envolve a minha vida passada, envolve as minhas outras vidas, nas quais eu pude experimentar, às vezes, vivências atrapalhadas. Portanto, dentro da homoafetividade, que traz a egodistonia, ou seja, o conflito para o espírito daqueles que procuram ajuda, existem várias circunstâncias dessas que se somam, que o espírito Camilo coloca muito bem através de José Raul Teixeira, no livro Educação e Vivências, mostrando as causas que envolvem educação, psicológicas, culturais, traumáticas, que várias causas que podem estar associadas ou não, e pode desaguar num conflito para alguém que traz a homossexualidade ou a heterossexualidade e traz um conflito na manifestação da sua sexualidade. Eu me lembro certa feita de um jovem muito belo que estava pensando em suicídio, porque ele tinha uma atração quase irresistível para os pescadores nordestinos, que traz aquela tipologia baixa, com a pele mais escura pelo calor
quantidade de sol que tomam, rudes, e ele tinha uma atração, ele vivia uma heterossexualidade, mas tinha uma atração homossexual para a prática do sexo com o pescador. E como ele não estava conseguindo resolver essa questão, ele então pensava em suicídio. E então encontrou uma amiga que faz esse tipo de abordagem terapêutica, regressiva, e fez esse vínculo ao seu inconsciente profundo. E as causas trouxeram a ele luz, porque ele se via em experiências antigas, no qual ele, bem apessoado, com muito poder, detinha todas as mulheres que ele queria. E como ele não tinha paz e não tinha satisfação e prazer em viver, vivendo a promiscuidade, ele começou a se deixar usava e se deixava usar pelos seus servos. E os seus servos tinham exatamente o biótipo do pescador nordestino, que nessa encarnação acionava aquele inconsciente profundo, fazendo com que ele experimentasse esse conflito. Vejam quantas manifestações podem emergir do nosso inconsciente, seja na nossa heterossexualidade, seja na nossa manifestação homossexualidade, revelando conflito e fazendo-nos refletir de que a sexualidade ela tem âmbito de complexidade de tal modo que nós não conseguimos eliminá-las num só golpe. Às vezes, é uma tarefa de pá e passo, um pé após o outro, para poder dar conta de dissolver esses conflitos. O Espírito Emmanuel, quando trata da questão no livro Vida e Sexo, no capítulo Homossexualidade, ele aborda a questão mostrando que a homossexualidade envolve duas experiências fundamentalmente. Em assinalando que todos nós temos o fenômeno da bissexualidade enquanto espírito, ao reencarnarmos, podemos experimentar a homoafetividade trazendo duas formas de categorização. Uma, onde a gente escolhe um corpo para funcionar como armadura, em função de encargos específicos que devemos desenvolver nessa vivência. A outra, como uma prisão, em razão de processos provacionais e expiatórios que devemos experimentar no sentido de resgatar contas internas de outras vidas. Essa segunda posição está relacionada àquilo que Félix propõe no livro Ação e Reação, no livro Sexo e Destino, e no livro Ação e Reação, quando Silas também traz assinalando essa questão de que quando eu delinquo num sexo, na heterossexualidade, quando eu exerço uma sexualidade e me desmando nela e repito esses erros, eu sou induzido, compelido, intimado a vivenciar na outra polaridade sexual o mesmo desequilíbrio que eu tenho na heterossexualidade. Ou seja, eu mudo de morfologia levando o meu psiquismo atrapalhado. Então, se eu sou um homem promíscuo, um homem devasso, um homem que estabeleço relações reencarnado desequilibradas, ao desencarnar e ao reencarnar, se eu persisto nelas, então a vida me impulsiona, dentro da lei de causalidade, causa e efeito, a reencarnar no sexo oposto como forma de contenção. Então eu reencarno como mulher, mas trago o psiquismo viril desequilibrado, que eu me desequilibrei no passado. E eu vivo o conflito, porque olho para o meu corpo e não sinto o meu corpo como sendo meu. Eu olho e não corresponde a minha morfologia e a minha fisiologia ao meu psiquismo. E aí surge, portanto, essa modalidade de homoafetividade, muito presente, que se manifesta egodistônica, porque a pessoa ela faz o movimento de rejeição escrachado. Ela não se aceita heterossexualmente. E ela, no entanto, homoafetivamente e sexualmente, se sente, de alguma forma, em conflito. Nesse movimento de resgate, de expiação, estão aí todas as movimentações paralelas daqueles que fazem os processos transgêneros, aqueles que são os travestis,
aqueles que seguem nesse caminho de muita conflituação. Outro dia eu conversava com uma jovem de 19 anos, filha única. O casal me trouxe para que eu pudesse ajudá-la, porque levá-la ao psiquiatra, o psiquiatra atendeu e disse, olha, eu não tenho o que fazer, porque eu não sei tratar isso aí. Aí me encaminhou. A jovem é uma menina, 19 anos, uma adolescente, mas ela não se sente mulher. Então, quando eu a tratei na anamnese, quando eu chamei pelo nome, suponhamos Maria. Eu disse, Maria, como é todo o seu nome, Maria? Ela disse, Maria não, Mário. Eu achei que tinha cometido uma gafe, que eu não tinha olhado direito. E não tinha consultado direito, porque ela havia a referência para que eu anotasse o nome. E então ela disse, Mário, e deu o resto do nome. E os pais olhando, entraram os 3 à consulta. E ela então começou a falar, depois os pais, ela simplesmente não se sente mulher, assume a posição do nome masculino, e ela diz, eu sou um transgênero. Eu pretendo fazer a extração das mamas, e eu pretendo fazer a correção hormonal, e pretendo assumir, de fato, o meu corpo. No segmento do processo, para a dor dos pais, que sempre trataram como uma mulher e acharam que ela era uma mulher, e agora ela se revelava um homem, dizendo que escondeu dos pais durante toda uma vida, era um processo muito dramático. Porque, ao dialogar com ela, ela dizia assim, eu sou reencarnacionista, a doutrina espírita é a doutrina que mais me chega ao coração, mas eu não cultivo porque meus pais não querem. Os pais, com uma outra profissão, uma outra confissão religiosa, mas não tinham preconceito com o espiritismo. Mas para salvar a filha, se ela entregar ao demônio, eles, desde que volte à heterossexualidade, para eles era suficiente. Então o espiritismo passou a ser o céu. E eu disse assim para ela, o que você acha? Porque você não se vê como mulher, não é? De modo algum. Os seios bem apertados, sempre com roupas muito apertadas, trajando-se de forma viril, e assim, ela dizia assim, como é que você acha, pelo que você acha que houve esse equívoco da natureza, você veio errada, no corpo errado, porque você não se sente mulher? Ela disse, de fato, eu acho que fiz muito mal em outras vidas. Eu digo, mas como assim? Ela disse, não, eu tenho isso intuitivamente. É curioso que ela mesmo trouxe um conteúdo que fala dessa movimentação que os espíritos colocam, André Luiz, os Silas, Alexandre, Félix, próprio Emmanuel, mostrando, Joana de Ângeles, essa inversão que há mediante compulsória, obrigatória. E ela me dizendo, eu sou um homem, eu não sou uma mulher. E eu não sei o que fazer, porque esse corpo é de mulher. Mas eu tenho dificuldade desde criança, porque quando eu olhava um pênis, eu procurava no meu e disse, cadê o meu? E não tinha o meu. Para mim, está sempre faltando alguma coisa quando eu olho para a minha genitália, porque eu não me identifico de modo algum como mulher. E ela se trata como homem, naturalmente como homem. A sua energia traz uma certa virilidade, mas traz também uma feminilidade. É uma alma que está em trânsito. E ela também levantou a hipótese do suicídio, porque a família, os pais não aceitaram de princípio, e ela querendo ser transgênero, os pais quiseram segurar, e ela marcando consulta com o endocrinologista para fazer uso de hormônios, seguindo esse caminho, e trazendo conflitos amorosos, porque se relaciona sempre, virtualmente, e virtualmente não é presencialmente. Quando a gente tem conflito, a gente se relaciona virtualmente, hetero ou homossexualmente falando. Todo heterossexual que só se relaciona por internet tem conflito. E ela, vejam quanta dor vem nas almas, né? E ela disse, do último relacionamento, eu fui me encontrar, mas eu fui me encontrar com uma outra pessoa que é pangênero. Pantransgênero, não é só transgênero. Pantransgênero. Pantransgênero é assim, é uma pessoa que não se vê no seu próprio gênero, quer mudar de gênero, mas é uma pessoa pan,
porque ela tem dias que ela é homem, tem dias que ela é mulher. Então eu cheguei, me hospedei perto da casa. Ela é uma menina, mas é um pangênero, o corpo morfológico é uma menina. E quando eu cheguei, ela estava vivendo o menino. Aí não deu, não rolou, porque ela estava nos dias em que ela funciona como homem. E eu não, funciono só como um transgênero, exatamente na posição do homem. Eu sou um corpo de mulher, mas eu sou um homem. E aí homem com homem não dá certo. Aí ela não quis me ver. Eu passei 3 dias na cidade onde ela mora, no hotel do lado da casa dela, mas ela não quis me ver. Vejam quanta confusão nós trazemos na alma, que se multiplicam em função de como a gente rege a nossa vida sexual. Então, a homossexualidade, na atualidade, ela é um grande desafio, posto que ela se coloca hoje como uma orientação de gênero. Particularmente não me agrada essa denominação, porque não é de gênero, é uma orientação sexual. Mas não é só de sexo, é uma orientação afetivo-sexual, porque envolve a afetividade. Os espíritos caracterizam o relacionamento feito na pergunta, o casal de lésbicas que fazem menção à ilha grega, onde houve uma grande mulher que se chamava Lesbo, na ilha de Lesbo, na Grécia, e que defendia a homoafetividade. Era uma grande escritora, era uma pessoa, uma poetissa, e ela emprestou esse nome de lesbianismo às mulheres que sentem-se atraídos por mulheres. Então, essa posição do lesbianismo ou do envolvimento gay, eles tratam, dos homens, portanto, eles tratam de relações que envolvem uma orientação sexual afetiva também. Afetivo-sexual, não é só sexual, porque a gente não se relaciona nessa perspectiva só sexualmente. Poder pode, mas isso não é o tamanho das relações que são reivindicadas enquanto acasalamento. Eu não me acasalo com alguém que eu tenho só uma atração sexual, tem que ter afetividade. Então eu gosto de posicionar a relação como sendo uma relação que envolve uma orientação afetivo-sexual posta nessa direção gay ou nessa direção do lesbianismo, das lésbicas. Essa posição, os espíritos têm sido unânimes em considerar a necessidade do acolhimento das pessoas que optam viver essa experiência de acasalamento nesse formato familiar. E mais do que isso, eles acolhem a possibilidade da adoção. O Espírito Camilo, que faz uma abordagem das causalidades dos conflitos homossexuais, ele chega a afirmar que os homoafetivos são capazes de promover o melhoramento da sua vida quando inclui a adoção, porque eles saem de uma relação polarizada que traz inúmeros conflitos para poder fazer do amor uma expressão familiar. E quase sempre o regime de adoção dá um outro colorido para a relação e dá a assistência a alguém que está em regime de abandono, qual nós vimos em Catanduva, quando aquele casal de cabeleireiro fizeram um processo de adoção. E quando se questionaram por que o casal de gays e não um casal heterossexual, a juíza se defendeu, dizendo que ninguém queria aquela criança, porque ela era negra, era do sexo feminino e ela já tinha a idade, ela tinha em torno de 6 ou 7 anos. Ninguém queria uma criança negra do sexo feminino de 6, 7 anos, ninguém quer adotar. Só eles quiseram. Aí o repórter faz uma análise e mostra que aquela criança tinha ganho um lar. E a sociedade passou a apoiar aquele casal que teve a ousadia e a coragem de poder transformar a sua relação homoafetiva numa relação que modelasse uma família envolvendo a homoafetividade, criando, portanto, filho, no caso, uma filha, e dando a uma criança que ninguém queria um lar.
um lar. Portanto, esse formato, ele tem recebido a chancela dos espíritos. Quando, no entanto, nós vivemos no Brasil e no mundo essa vivência, cuja a legislação vem acompanhando a evolução no mundo e apoia não só o acasalamento homoafetivo de homossexuais, mas também começa a apresentar legislação resguardando direitos de herança, direitos patrimoniais, é natural que esse caminho de organização social vai ao encontro de necessidades desses espíritos que estão vivendo essa posição afetivo-sexual, que às vezes recebe mais do que o preconceito, recebe sanções inadequadas do Estado, que trata cruelmente um casal que viveu homoafetivamente e, quando morre, a herança não fica para aquele que era seu companheiro ou sua companheira de coabitação, mas sim para a família, que às vezes rejeitou aquela relação e só quer agora o patrimônio, porque a legislação assim confere, o que é uma injustiça naturalmente. Todavia, também há, nos dias atuais, um processo de euforia em torno da homossexualidade, masculina e feminina. E isso tem me preocupado muito, porque há uma exaltação. Nós saímos do preconceito, o que foi muito ruim, do apulpo, das vaias, da opressão e do assassinato, que ainda existe, e agora surge uma nova movimentação de exaltação da homossexualidade, com o nome de bissexualidade. Então, todos os adultos jovens e todos os adolescentes hoje entram na onda da bissexualidade, transhomem, transmulher, e fica uma confusão, sem que nós nos detenhamos a analisar de que nós somos espíritos multimilenares e que temos nos nossos arquivos muitas experiências, especialmente na área sexual, conflituosas. E quando a gente transa homo e hétero, nós estamos acordando, às vezes, memórias que vão nos trazer muitos conflitos. Então, é um modismo que está em todo o Brasil e, de uma certa forma, no mundo, em muitos países do mundo, que, me parece, faz parte dessa transição planetária, dessa confusão, aonde a pessoa vai, se relaciona, posta no Facebook, no Instagram, sem nenhum problema. Porque antigamente, se você tinha uma relação afetiva, era uma pecha. Você ficava marcada para o resto da vida. Hoje em dia, está na moda. O problema não é a moda, o problema é o que você atiça dentro de você que deveria ficar dormindo. Então, me parece uma liberdade permissiva. Me parece um modismo inadequado. Nenhum preconceito contra hétero, homo, bi, assexualidade, não. É apenas uma questão de coerência. Nós, no campo da sexualidade, diz o espírito Joana de Ângeles, temos que caminhar nela como alguém que dirige carros com freios inseguros. Porque nós não somos pessoas que tivemos uma vida sexual, habitualmente, pacífica nessa existência. Se tivemos, nós não tivemos nas outras. O espírito Emmanuel chega a destacar, analisando a temática, quando trata exatamente da prostituição e do adultério, especialmente, quando diz que Jesus escolheu a frase, quem não tem erro que atire a primeira pedra, a uma mulher que tinha caído no campo do sexo. Ele diz que ele poderia ter usado alguém que cometeu um crime, cometeu um roubo. Por que ele utilizou essa frase, quem não tem erro, seja o primeiro a tirar a pedra? Em alguém que tinha caído no sexo, ele diz, porque nessa área, aqueles que habitamos na terra, não podemos nos furtar aos erros do amor. Então, a maioria de nós, se não fracassou nessa, fracassou nas outras. São raras as almas que seguem linearmente no campo da sexualidade. Então, me parece, do ponto de vista reencarnacionista, que esse modismo, aonde tudo vale, é o vale tudo dos dias atuais no campo do sexo, ele tem sido muito ruim. E nós já vamos ainda depois contabilizar as consequências. Eu, como profissional, atendo aqui e acolá aqueles jovens que não sabem para onde vão,
porque estão tendo as experiências emergentes da modalidade atual, do modismo atual, aonde o relacionamento sexual pode ser de qualquer jeito, com qualquer... Nós estamos vivendo momentos difíceis e tínhamos que ter um pouco mais de recato, sem nenhuma castração, mas precisávamos ter um pouco mais de civilidade no trato também com a questão sexual. A liberdade, ela tem que acompanhar a responsabilidade. Nós, às vezes, não damos conta. Nós abrimos a nossa liberdade a tal ponto, depois a gente não dá conta de sustentar. A gente não sabe o que a gente é, se é hétero, se é homo, se é bi. E aí vivemos os dramas, porque mergulhamos nas experiências prematuramente, precocemente, obedecendo um modismo, e vivemos situações que nós não precisávamos e não deveríamos vivenciar. Eu estou dizendo isso porque eu tenho visto uma certa exaltação em torno da sexualidade do vale tudo. Precisamos tomar muito cuidado, porque nós não sabemos quais espíritos nós somos, enquanto experiências que carregamos, e quais experiências nossos filhos carregam. A gente, como educador, como evangelizador de juventude, de criança, precisamos estar muito atentos para isso. Porque se o preconceito contra A ou B é ruim, também a exaltação é a outra polaridade, a euforia é a outra polaridade não desejável. Mas nós estamos vivendo nesse momento essa experiência. Se alguém traz o impulso para a homoafetividade e acha que está num processo de correção expiatório, está numa prisão, e opta pelo regime de abstenção sexual, está ótimo. Vai usar a sua energia sexual para onde quiser, usando para o bem, né? Porque um ser humano, diz o Espírito Emmanuel, ele é avaliado pelo bem que ele promove à comunidade. Tudo bem. Então, se ele opta pela castidade e para viver a sua afetividade em regime mais plural, no sentido de viver a sua afetividade na amizade, na parentela, na profissão, e canaliza a sua energia sexual e não se conjuga, tá bom. Mas se ele opta a se relacionar, qual é a sugestão? Não se promiscua, porque as relações, às vezes, muda-se de parceiro, tanto na hétero como na homo, é um processo de prostituição. E, às vezes, porque há conflito, vem a droga junto. Porque a pessoa conflituada, ela não se satisfaz, mesmo multiplicando o número de parceiros, mesmo sabendo dos riscos das doenças sexualmente transmissíveis, mesmo sabendo que há muitos psicopatas que vivem essas experiências do drama sexual trazendo transtornos mentais. Então, libere-se da promiscuidade, da libertinagem. Se vindo para relacionamentos que possam se diminuir parceiros, num caminho da poli para a monogamia homoafetiva. Eleja um parceiro, uma parceira para se relacionar por vez. E, se possível, assegure sempre uma relação que seja afetiva, não só sexual. E se esse relacionamento ele se estabelecer desse jeito, tudo bem, esse é a sua escolha, é a sua posição. O bem que você causa a você e aos outros é que é contabilizado pela consciência. Se puder ter filhos, que ótimo! Adote filhos, não tem nenhum problema fazer uma família com esse novo formato, esse novo modelo. Então vejam que o Espiritismo, ele não traz uma normativa rígida, A, B ou C. Ele traz um painel onde cada consciência que vive uma experiência vai eleger aquilo que é melhor para si. O Espírito Camilo usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim: cada corcunda sabe como deve se deitar na sua cama. Nós não sabemos como o outro vive a experiência, seja na hétero, seja na homo, seja na castidade. Eu não sei como um sacerdote vive o seu processo de celibato e casto. Eu não sei, mas se ele se desmanda, aí é atrapalhação. Aí isso não é bom, porque ele lesa outras pessoas na pedofilia, ele lesa outros jovens que às vezes são seduzidos. Do mesmo jeito, o heterossexual que se
te promiscue, do mesmo jeito o homo que estabelece relações promíscuas. Então, a orientação é que você tem que sempre avaliar se aquilo que você faz causa mal a você ou a alguém. E esse é o termo que vai nos dar a dimensão do equilíbrio. A nós outros, vendo os outros, temos que respeitá-los incondicionalmente. Nem a chacota, a pilhéria, muito comum dos programas de humor, que vale-se da homoafetividade para fazer o seu ponto de audiência, mas nem tampouco a incentivação barata, como se todo mundo tivesse que obedecer a esse caminho que eu acho que é o meu caminho. Respeitando cada um no seu próprio lugar, porque cada um é que sabe de si, seja hétero, seja homossexual, nós vamos estar numa posição, me parece, que é uma posição do respeito, longe, portanto, de atividades preconceituosas e também longe de atividades de linchamento, porque os homossexuais, os travestis, são assassinados brutalmente todos os dias, em função de uma sociedade que não entende o drama. Uma vez eu conversava com um homossexual e eu dizia, então você, gay, disse, eu não sou gay, eu sou um homem, que vivo a minha homoafetividade porque não tive outra escolha. O senhor acha que se eu pudesse escolher, eu escolheria ser homossexual? Eu não escolheria. Eu fui noivo, tentei casar, não consegui. Eu sou por uma contingência. Porque se eu pudesse escolher ser heterossexual, eu teria menos preconceito, teria menos problema, meus pais me aceitariam porque me rejeitaram de princípio. E começou a relacionar com extrema coerência. Então, quando a gente faz uma análise do comportamento do outro, quase sempre a gente erra, porque a gente entra num julgamento e a gente não tem a corcunda do outro, a gente não sabe como é que o outro se movimenta. É lógico que nós não vamos aplaudir o crime, a pedofilia e comportamentos similares que estão no campo das patologias sexuais, o sadomasoquismo, o masoquismo, o voyeurismo, né, o exibicionismo, que são patologias, são desencontros que raiaram, transtornos que envolvem patologias mentais. Mas mesmo estes, eles precisam ser acolhidos para serem tratados. Eles precisam de psicoterapia, precisam de remédio, apoio psicossocial, psicoeducativo, para que essas almas possam se reharmonizar. Elas estão doentes e precisam, na sociedade, ao invés de serem mortas, assassinadas, elas precisam ser acolhidas para serem tratadas. Outro dia eu vi uma companheira saindo do Centro Espírita Abibísfer, no centro de Curitiba. Eu tenho uma amiga muito, de uma certa idade já, e fica os travestis ali, fazendo ponta no centro da cidade. E ela atende essas pessoas. E ela diz assim, Alberto, o Curitiba é uma cidade muito fria, então eu me aproximo e, às vezes, converso com elas, fico preocupado nos dias mais frios, porque elas estão semidesnudas ali, os travestis estão semidesnudos. E ela me dizendo, outro dia, eu fiz uma viagem, ela viaja com uma certa regularidade, e quando eu ia saindo, um deles se aproximou e disse, onde é que a senhora estava? Eu disse, por quê? Disse, não, nós temos sentido muito a sua ausência. Eu disse, como assim? Não, porque a senhora sempre tem muito cuidado conosco. E como a senhora tem idade, nós ficamos preocupados com a sua saúde. Ela dizendo, Alberto, quem é que está preocupado comigo? Aqueles são seres humanos que sofrem, que padecem. Eles estão ali numa condição de muita dor, de sofrimento, são processos expiatórios. O processo do travestimento são processos expiatórios. Mas a dignidade daquelas pessoas é de tal monta em que elas abordam o outro que eles tratam com respeito. Eu estou dizendo isso porque o preconceito não é só para os homoafetivos. O preconceito é para tudo que fuja aquilo que é o comum. Mesmo que se travista, que se revele como algo que estranho e às vezes se revele como uma doença mental, nós precisamos acolher. Porque Madonna, ela é acolhida por todos, mas é a Madonna, com seus conflitos sexuais. Michael Jackson, do mesmo jeito, mas o vizinho a gente quer
exercer uma pressão psicológica porque o vizinho é isso, é aquilo. Então, nós precisamos ter muito cuidado nesse caminho para que a nossa relação não caia no julgamento, porque o julgamento sempre empobrece a interação afetiva, que às vezes pode chegar a um lugar comum. Para concluir esse ponto, outro dia um amigo muito querido estava falando na sua instituição e de repente chegou um travesti, bem exótico, bem diferente, e sentou na primeira fila. E começou a partir daí, toda a reunião doutrinária, ele chegava, sentava na primeira fila. E esse amigo, querendo diminuir o constrangimento dele em relação ao público, que olhava sempre com muita estranheza, chegando antes, sentava-se do lado dele, para sinalizar respeito àquela pessoa, que chegava muito exoticamente posta. Lá num dia ele está falando, o travesti se levanta, quando acabou, e disse assim, eu quero falar com você. E esse amigo já ficou com o seu preconceito, disse, ele se apaixonou por mim, vai dar problema. E ficou preocupado. Esse meu amigo me contando e falando do seu drama interno, como a gente julga, né? E aí ele ficou embromando, aí o cidadão insistiu, o travesti, e finalmente ele foi conversar. Aí o travesti falou que tinha perdido o pai, que estava muito sofrido, que tinha pensado em suicídio, mas de que naquele espaço ele tinha ouvido falar da imortalidade da alma e começou a colocar o coração para fora e tudo. E esse meu amigo dizendo, Alberto, eu estava pensando mal dele, mas a frequência dele ao caso espírita lhe deu ensejo de suportar a perda de um pai que aconteceu naquele período em que ele frequentava a casa espírita. Um dia se passou e a partir de então, depois de um tempo, eu não vi mais, ele deixou de frequentar. E lá num dia eu o encontro no shopping. E quando eu vejo quem é ele, ele me viu, veio falar comigo, estava diferente. Agora estava com a sua postura, vestido, coerente com o seu sexo morfológico. E veio e falou comigo, mas os trejeitos eram os mesmos. E eu disse, mas poxa, você nunca mais apareceu. Ele disse, eu me converti a Jesus. Mas como se converter a Jesus? Agora eu sou protestante, Jesus me curou. E o meu amigo me dizia, Alberto, estava na cara que não ficou curado, porque ele se comportava do mesmo, ele só mudou travestismos, mas ele estava exatamente como ele era lá, os trejeitos, a forma como falava e tudo. Mas, e ele dizia assim, e agora eu cuido de crianças, olha essas crianças. Ele tinha trazido as crianças protestantes para o shopping, para uma atividade cultural. Quem é de nós que vai julgar se ele está certo ou se está errado? Se ele se traveste ou se ele se diz curado frequentando um culto? Ninguém. Nós não temos o direito de poder avaliar ninguém. Se a gente não consegue nem se avaliar, por isso Jesus dizia com razão, tira a trave do teu olho primeiro, depois tira o argueiro do olho do outro. Essa posição nos dá, numa boa medida, aquilo que deve reger o nosso comportamento nessa interação com o mundo tão diversificado, não só da sexualidade, porque aí estão os imigrantes, aí estão os indígenas, aí estão os negros, que no Brasil são mais acolhidos, mas quando é pobre são rejeitados, aí estão os haitianos chegando pelo Acre, estão batendo no Brasil aos montes, trazendo uma outra performance, uma outra história. Aí estão, não são só os sexuais, são os diferentes. Aí estão os miseráveis nas ruas, aí estão as vítimas do crack, todos eles espíritos, nossos irmãos, aguardando que possamos fazer uma chegada que seja de fraternidade, respeito, de compaixão, mas jamais de julgamento, de lixamento e de atitude que possa representar uma postura diferente daquela que o Cristo teve quando esteve conosco, que não rejeitou ninguém, absolutamente ninguém, mas também teve o cuidado de dar o exemplo daquilo que ele entendia como sendo o que deveria proporcionar ao homem maior nível de felicidade, que era a amorosidade.
Qual a sua visão a respeito da masturbação quando não se faz mais sexo entre o casal? A masturbação pode ser considerada um distúrbio sexual? A masturbação, nós precisamos sair de uma posição assim muito radical. Ela comparece com diferentes níveis e, naturalmente, vai ter um encaixe de cada pessoa em cada circunstância. Desde aquele que está iniciando o conhecimento do seu próprio corpo e faz os processos, entra em contato ainda bem no início da adolescência, da puberdade, com a masturbação, até outras circunstâncias, quais as citadas, que envolve o sexo chamado sexo solitário. E, nesse viés, nós vamos entender que essa energia que está sendo mobilizada circunstancialmente, ela obedece a um determinado objetivo que pode estar mais ou menos atrapalhado ou adequado conforme cada circunstância. Nós não podemos dizer a um jovem que está descobrindo o seu corpo e que você percebeu que ele está na masturbação, como pai, como mãe, de que ele está obsediado, que ele cometeu um crime, porque esse é um olhar ainda pecaminoso e um olhar restritivo. O nosso olhar sempre é psicopedagógico, nós estamos sempre orientando para que o ser dê um passo adiante no manejo da sua energia sexual. Esse olhar do tá certo, dá errado, é um olhar maniqueísta, que aprisiona as pessoas, gera culpa tóxica e abre espaço para, via remorso ou culpa, estabelecer obsessões. É lógico que uma masturbação compulsiva, de que alguém que se entrega ao sexo solitário de uma forma extremada, faz vinculações, e às vezes nem sabe, está vinculado a espíritos que sorvem as suas energias sexuais, obtidas através do prazer solitário, e cria-se ali um condicionamento de realimentação nocivo, não desejável. Mas daí, a podermos colocar tudo numa caixinha só, é um perigo e é inadequado. Cada situação merece a sua análise e merece um tipo de observação que nos suscite qual o próximo passo que eu posso dar numa direção melhor. Como eu falo muito, ele achou que eu ia agora. Eu peguei ele. Qual a orientação a tomar a respeito da opinião de transferir a responsabilidade de discutir sexualidade exclusivamente no ambiente religioso universitário a despeito do ambiente familiar? É um problema grave esse cultural, porque como nós estamos investidos de um sexo que era demoníaco, falar em sexo era quase apanhar. Minha mãe nunca falou de sexo comigo, imagine, espírita. Não falou porque não falaram com sexo com ela não sabia o que falar. Eu já vi cena assim, e um casal e a mãe dele, para o cinema, foram ver Paraíba, Mulher Macho, Sim Senhor, achando que era um filme assim, normal. E não era, tinha cenas. Os três entraram assim e saíram assim. Não se olharam. Não trocaram uma palavra. E ele me contando, Alberto, era uma coisa esquisita. Porque era eu, minha esposa e minha mãe, nós não falávamos nada. Sabe que você entra num filme, entra calado quando começa o filme. E a partir daí você não fala mais nada, chega em casa, parece que a gente não tinha feito nada. Então, nós temos essa dificuldade de falar de sexo. Tanto é que a gente falava daquilo, eu quero conversar sobre aquilo com você. Você já está fazendo alguma coisa ruim aí? Seu jovem está trancado no quarto, no banheiro, se masturbando. Então, nós não conseguimos ter facilidade de chegada, porque sexo foi um assunto que foi perseguido até a década de 60 do século passado. Portanto, com o advento do paz e amor, onde surgiu a geração hippie, rompeu-se uma série de preconceitos no movimento cultural que houve na humanidade, dentre eles alguns aspectos relacionados ao sexo, e aí surgiu, franqueou-se a saída do sexo combatido, proibido, pecaminoso, perseguido, amaldiçoado, para um sexo libertino, para o abuso, para a praça pública,
porque tudo que se repreende e se castra tende a ir para o extremo oposto. É normal do ser humano fazer isso. A gente faz um movimento para o polo oposto para depois encontrar o caminho do meio. Então, as famílias ainda hoje não estão familiarizadas para tratar do sexo. Eu lembro da minha amiga que chegou de surpresa, quando viu, e o filho estava agarrado numa garrafa de Coca-Cola, comendo as pipocas e vendo filme pornô. E eu disse, o que você fez? Eu tive um grito, fiquei histérica, e pronto, eu digo, perdeu a oportunidade, porque sentava do lado dele e ia ver o filme, e ia mostrar, num filme erótico, o que tinha de eroticidade, ia pegar a fotografia, a música, o objetivo daquele filme, o prazer, falar de amor, fazia o processo da decodificação do filme, como o Chico fez, quando o sobrinho do Chico deu uma revista Playboy para o Chico, para constrangê-lo. Ele foi virando, e ele olhando. E o Chico foi. Aquelas fotos fantásticas da Playboy. Foi. Lá pelas tantas, o Chico disse assim, pois é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, né? Eram corpos esculturais. Ele quis pegar o Chico pegou ele. Então, se tem um filme pornô, e o objetivo é pornô, é hora do pai chegar e ver o filme junto. E poder. Se você ficar um pouco constrangido, sente mais atrás do filho. O filho não perceber o seu constrangimento. E acompanhe o filho nesse caminho. Se ele está porque numa sala de aula, os professores já sabem, quando estão no cantinho são homens, agora também as mulheres. Pode contar que é revista pornô, que um deles trouxe dos pais. Estão lá o professor já sabe, aquele cantinho, aquela risadinha, são aqueles adolescentes que estão manipulando as fotos, ou então estão com o celular lá, apresentando as fotos, os filmetos pornô. Então, quando a gente não fala, faz-se um espaço vazio, e a educação que poderia ser posta, ela é atravessada por processos pseudo-educativos que vêm do mundo atrapalhado, do mundo conturbado desses dias. E ao invés de você falar de sexo com seu filho normalmente, quando você vai falar, ele já fez alguns abortos e você não sabe. Ele já fez alguns abortos e você não sabe. Então a gente trata de sexo desde o início, vai tratando, vai falando do pênis, da vagina, vai mostrando, vai... né? Eu me lembro eu atendia 3 meninas, eram filhas de uma pessoa que eu acompanhava, cujo pai era um japonês. E as filhas disseram assim, mamãe, nós queremos ver o pênis do papai. Gente, vocês não imaginam a cena. Ela chegou e disse assim, eles querem ver seu pênis. Eu disse, mas como? O japa ficou numa situação muito constrangedora. Não, meu filho, qual é o problema você mostrar o pênis? Mostra, não mostra, mostra. Aí, conclusão. Mulher, quando quer, convence, né? Que ele tinha que mostrar. Aí ele preparou, veja, aí ela entrou com as 3 no quarto, eram 3 garotas, 3 meninas, para ver o pênis do pai. O pai estava nu, sentado na cama, com uma toalha na cabeça. Que espontaneidade, né? Que suavidade. As meninas mais olhavam para a cabeça do pai do que para o pênis. Elas ficaram mais impressionadas com aquela figura. O pai com uma toalha se escondendo e o genital exposto, não valendo nada para aquelas meninas, porque elas estavam só querendo conhecer o pênis. Elas não estavam querendo fazer nada de mal, porque a nossa cabeça já acha que pecaminosa que o outro. Então, como diria Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vou avaliando as coisas e vou tratando de tudo. E vou vendo o que convém, o que não convém, vou tratando com os filhos. Mas se eu não falo de sexo, os filhos notam que o pai fala de tudo, mas não fala de sexo. Então, sexo é um assunto estranho, proibido. Então, hoje, como já está mais franqueado, porque qualquer novela hoje escracha, se não escracha no horário, escracha depois
naquilo que vale a pena ver de novo, aí mostra à tarde o programa. Então, não tem como mais se esconder nada. É lógico que você faz uma seletividade, e deve fazê-lo. Não deve deixar as crianças, que hoje são muito mais habilidosas que os adultos, ficar manipulando YouTube, internet. Porque eles sabem manejar, navegar, muito mais do que qualquer pai. Então, os pais têm que se assessorar de especialistas para poder fazer o acompanhamento e a seleção dos canais e poder fazer uma vigilância saudável e acompanhar os filhos, a fim de que os filhos possam ser educados. Porque é natural que hoje os filhos entrem nos sites pornôs, e os pais nem sabem que entram. Os pais não sabem nem como entra na máquina, mal sabe ligar. E aí fica achando que não tratando do assunto está educando. Temos que tratar do assunto. E se ocorrer um episódio na televisão, no filme, inclua e trate o assunto. E pode dizer, pode começar dizendo: meu filho, eu sinto meio constrangido de abordar esse assunto com você, porque na minha época meu pai não abordou comigo, eu fico meio encabulado, mas eu preciso conversar com você sobre isso. E vai, porque aí o filho ajuda, porque o filho não tem esse problema. O preconceito é nosso, não é deles. Aí eles abrem ajuda e você vai junto, eles te ajudam, eles te educam a tu ter mais espontaneidade. E você, então, vai passando mais maduramente a sua experiência e vai dando norteamento espírita, você que é espírita, para que o filho possa fazer da sua sexualidade algo são, não se machuque tanto, para que a sexualidade seja um espaço sagrado, para que a sexualidade possa ser divina e não pecaminosa, mas também não pode ser promiscuída em nome do divino, porque aí ela passa a ser um desregramento, um abuso. Então nós vamos aos poucos dando o caminho do meio, mas para fazermos isso nós temos que conversar sobre sexo. Eu não preciso falar e não devo falar da minha vida conjugal de pais, enquanto cônjuge, para os filhos. Isso não se deve, isso é antipedagógico e psicologicamente é nocivo. Vida conjugal do casal é do casal. Não pode chegar com a filha: ah, minha filha, o seu pai não está dando conta mais de mim, o que é que eu faço? Ou então: ah, meu filho, a sua mãe está fria. Ah, nós estamos tendo problema agora, porque isso não é esfera para se tratar com os filhos. Essa esfera da conjugalidade, ela precisa estar protegida e não devemos incluir o filho, desde o filho dormir no quarto do casal até tratar de assuntos que é da conjugalidade. Propostas, processos de traição, ou suposições de traições. Isso é grave. Eu, como psicoterapeuta, lido com isso diariamente. Os pais, quando começam a brigar, começam a usar os filhos. E nesse uso dos filhos para vencer na guerra, ou para mostrar, ficarem bem, às vezes trazem também conteúdos que são absolutamente da esfera conjugal, em que os filhos não deveriam participar, porque é nocivo para os filhos. Mas os pais, pensando em si, usam o filho para atingir a mãe e o pai, e isso é muito ruim. Não, vai lá com seu pai para ver se ele tem alguma outra, ou vai lá com a sua mãe para ver se esse cara... Eu estou supondo para o filho que a mãe está traindo, ou o pai, e estou incluindo o filho como vigilante. Vocês não imaginam a encrenca que é isso psicologicamente para um adolescente, por exemplo. Isso não é tratável dentro da família, mas sexo, nas posturas dos princípios, das ocorrências, daquilo que vem, vai e que traz, e que o mundo traz, e que o jovem traz, e que você percebe que é necessário, você deve tratar. Não fique esperando: não, eu vou tratar meu filho. Quando ele perguntar, se ele não perguntar, você não vai tratar nunca. Ele não vai perguntar, porque ele vê o seu cerceamento. Ah, não, a gente não pode antecipar. Não, a gente não vai dar nada que esteja acima da cabeça do filho. Mas não vai ficar esperando, não. A gente trata do assunto. E quando a gente trata que está sobrando, o filho não interessa, a gente já percebeu que está sobrando. Nós não vamos esperar filho perguntar sobre sexo. Nós vamos tratar os assuntos na medida que a gente for percebendo a necessidade. Nós vamos nos dando conta: surgiu uma cena na televisão, surgiu uma ocorrência, um amiguinho, porque hoje em dia vocês não imaginam como a coisa ficou muito promíscua. É assustadora a promiscuidade dos relacionamentos sexuais hoje, em todos os níveis. E
Pega o adolescente. As festas que os filhos fazem na casa de um determinado colega, cujos pais estão viajando, isso é uma prática muito comum. E todo mundo acha que os filhos estão indo lá para a casa do fulano e tal, que eles conhecem. Os pais estão viajando, os pais não estão. E lá corre solto tudo, da droga ao sexo. E a gente se assusta quando vê, então, um filme de um garoto já meio bêbado, de uma garota meio bêbada, que filmou, né, intimidades sexuais e posta na rede social. Uma das coisas mais comuns hoje é isso. Você fotografar, filmar, atividades íntimas de namorados ou não, e depois, quando a gente vê, está na rede. E eu não estou falando do hacker que entra na tua máquina e saca uma foto e põe na rede, como foi do Estênio Garcia. Eu estou falando dos jovens que fazem e publicam. Quando termina, publica. Ou quando está aborrecido com aquela pessoa, publica uma foto, um filme que tirou dela, dele. Então, tudo isso a gente precisa tratar abertamente para fazer o processo da prevenção, além da terapia, quando necessário. Por isso, amigos, encerrando o nosso encontro dessa manhã, para não mais cansar vocês, porque ainda temos a tarde, eu gostaria de dizer que o Espiritismo é uma doutrina de profunda claridade, porque é capaz de fazer a junção da psicologia, da medicina, com a ética cristã, tratando de sexo com essa leveza, com essa profundidade, que os princípios espíritas nos ensejam a analisar, considerando a influência dos espíritos, a mediunidade, a reencarnação, de uma forma tão elegante e tão profunda, sem nenhuma banalização, sem nenhuma castração, mas com responsabilidade. Por isso, eu gostaria de encerrar o nosso encontro desta manhã, lembrando o Espírito Emmanuel, na fala que ele traz, que é de incomparável beleza no livro Vida e Sexo, na introdução da obra, quando ele diz assim: em torno das digressões perante o sexo, é justo que se sintetize tudo quando possa se dizer em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas devido respeito aos outros quanto a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. 4 regras. Fora disso, diz ele, é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, é um assunto que diz respeito à consciência de cada um. Fecha aspas. Obrigado.